Rodrigo tinha tudo, milhões na conta, uma bela mansão e 3 filhos bebês. Mas desde que a esposa partiu no parto, ele se fechou para a vida e vivia apenas para os negócios. Naquele dia, após perder uma fortuna, chegou em casa furioso, pronto a demitir todos. Mas ele não sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Rodrigo Farias sempre acreditou que o dinheiro era capaz de resolver qualquer problema. Aos 42 anos, ele havia construído um império empresarial que valia centenas de milhões, controlando negócios em 3 continentes. Sua rotina era matemática: acordar às 5 da manhã, academia, ducha gelada, café preto e direto para o escritório até altas horas. Fins de semana não existiam no vocabulário de Rodrigo. Apenas oportunidades de fechar mais contratos enquanto os concorrentes descansavam. Naquela terça-feira que mudaria tudo, Rodrigo chegou ao escritório da Farias Corporation com a confiança habitual. O prédio de 20 andares no centro financeiro era seu reino, e ele conhecia cada número, cada relatório, cada centavo que circulava por ali. Sua secretária, sempre pontual, já tinha organizado a agenda. 3 reuniões importantes, 2 videoconferências internacionais e o fechamento do maior contrato da história da empresa. Era um negócio que vinha sendo negociado há 8 meses, 50 milhões de reais para desenvolver um complexo industrial na Ásia. Rodrigo havia investido tempo, recursos e, principalmente, sua reputação naquele projeto. Era a jogada que consolidaria definitivamente seu nome entre os empresários mais poderosos do país. Às 9 da manhã, sentado em sua poltrona de couro italiano, Rodrigo atendeu a ligação que despedaçaria sua vida em segundos. Senhor Farias, preciso comunicar algo urgente. A voz do advogado da empresa trêmula do outro lado da linha carregava um tom que Rodrigo nunca havia escutado antes. O contrato asiático. E houve um problema. Rodrigo sentiu o primeiro aperto no peito, mas manteve a voz firme. Que tipo de problema, Marcelo? Senhor, descobrimos que o intermediário do negócio era fraudulento. Ele desapareceu com todo o dinheiro que transferimos como garantia. Os 50 milhões sumiram. O mundo de Rodrigo parou. 50 milhões de reais não era apenas dinheiro, era a credibilidade de anos de trabalho, era o futuro da empresa, era sua reputação sendo despedaçada em uma única jogada. Como isso é possível? Rodrigo levantou da cadeira sentindo as pernas tremerem. Vocês verificaram todas as documentações. Eu confiei em vocês. Senhor Farias, as documentações eram perfeitas, falsas, mas perfeitas. O golpe foi elaborado durante meses. E tem mais. A voz do advogado ficou ainda mais grave. Os investidores estrangeiros já estão ameaçando processos. Eles querem o dinheiro de volta em 48 horas, ou vão à justiça. Rodrigo desligou o telefone sem dizer uma palavra. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto tentava processar a informação. 50 milhões perdidos. Processos internacionais. A possibilidade de quebra da empresa. Em questão de minutos, tudo pelo que havia lutado durante 20 anos estava desmoronando. As horas seguintes foram um borrão de reuniões desesperadas, ligações frenéticas e tentativas frustradas de recuperar o dinheiro. Advogados corriam de um lado para outro com pilhas de documentos, contadores refaziam cálculos na esperança de encontrar uma saída, e Rodrigo sentia a empresa que construiu com sangue e suor escorrendo entre seus dedos como areia. Às 4 da tarde, sozinho em seu escritório, Rodrigo encarou a realidade. Não havia saída milagrosa. O dinheiro havia sumido, levado por um grupo que planejaram o golpe com precisão cirúrgica. Sua empresa estava à beira da quebra financeira, sua reputação estava destruída, e em poucas horas, o mundo dos negócios inteiro saberia que Rodrigo Farias havia caído. Foi quando a raiva tomou conta completamente. Rodrigo começou a gritar sozinho no escritório, jogando objetos contra as paredes de vidro, chutando cadeiras, despedaçando relatórios. 20 anos de trabalho destruídos por falta de responsabilidade de sua própria equipe. Como eles não perceberam o golpe? Como permitiram que isso acontecesse? Vou acabar com tudo, ele berrou para as paredes vazias. Vou demitir todos eles, vou vender tudo e desaparecer. A decisão estava tomada. Rodrigo venderia a empresa pelo que conseguisse,
Demitiria todos os funcionários e liquidaria seus bens. A mansão, os carros, os investimentos, tudo seria convertido em dinheiro para pagar as dívidas e recomeçar em algum lugar onde ninguém conhecesse seu nome. Eram quase 6 da tarde quando Rodrigo saiu do escritório pela última vez, levando apenas sua pasta executiva e a amargura de uma derrota total. Ele nem se despediu dos funcionários. Na verdade, os evitou propositalmente. Não aguentaria ver os rostos das pessoas que tinham culpa na destruição de tudo. Durante o trajeto até casa, dirigindo sua BMW pelas ruas movimentadas da cidade, Rodrigo planejava mentalmente como seria. Todos seriam demitidos, desde os diretores até os estagiários. A secretária que não checou direito os documentos, o advogado que não identificou as fraudes, o contador que aprovou as transferências, todos pagariam pelo erro que custou 50 milhões. E então, inevitavelmente, seus pensamentos se voltaram para casa, para a mansão vazia, para os 3 bebês que ele não conseguia olhar sem sentir uma mistura de dor e raiva. Rodrigo não tocava nos trigêmeos desde o dia em que nasceram, 6 meses atrás. Não por crueldade, mas porque cada vez que os via, lembrava da esposa que se foi no parto. Lembrava de como tudo era perfeito antes deles existirem. Lembrava de como sua vida virou de cabeça para baixo no momento em que os médicos disseram que ela não havia resistido. Os bebês eram cuidados por uma equipe de funcionários. Babás, enfermeiras, faxineiras. Rodrigo pagava os melhores profissionais para garantir que eles tivessem tudo o que precisavam, mas mantinha a distância. Era mais fácil assim, menos doloroso. Hoje, porém, todos seriam demitidos também. Rodrigo venderia a casa e mandaria os trigêmeos para um colégio interno assim que tivessem idade. Não conseguia mais sustentar aquela farsa de família feliz. Conforme se aproximava da mansão, localizada em um condomínio de luxo na Zona Sul, Rodrigo ensaiava as palavras que diria aos funcionários. Seria direto e cruel, afinal, eles eram apenas mais um gasto desnecessário em um momento de crise total. Mas quando passou pelo portão eletrônico e estacionou na garagem, algo estranho chamou sua atenção. Um silêncio absoluto. Rodrigo pausou por um momento, ainda sentado no carro, tentando entender o que estava errado. E então percebeu. Não escutava choro de bebês. Desde que os trigêmeos nasceram, a casa vivia em constante alvoroço. Sempre havia pelo menos um dos 3 chorando, fosse por fome, sono, cólica ou qualquer outro motivo que bebês de 6 meses choram. Rodrigo havia se acostumado com o som constante, que ecoava pelos corredores da mansão 24 horas por dia. Mas agora, silêncio total. O coração de Rodrigo disparou. Será que havia acontecido alguma coisa? Algum acidente? Alguma emergência médica? Por mais que ele evitasse os filhos, a ideia de que algo pudesse ter acontecido com eles o aterrorizava. Ele correu em direção à entrada principal, mas antes de chegar à porta, escutou algo que o fez parar completamente. Risadas. Não qualquer risada. Risadas de bebês. Gargalhadas puras e genuínas, cheias de alegria, vindas dos fundos da casa. Rodrigo ficou paralisado. Em 6 meses de vida, ele nunca havia escutado os trigêmeos rirem assim. Na verdade, não lembrava de tê-los visto felizes nenhuma vez sequer. Seguindo o som das risadas, ele contornou a casa em direção ao jardim dos fundos. A cada passo, as gargalhadas ficavam mais altas, mais contagiantes. Era como se 3 pequenos anjos estivessem celebrando algo maravilhoso. Rodrigo se aproximou devagar da cerca de arbustos que separava o jardim principal da área de lazer. Seu coração batia descompassado, uma mistura de curiosidade, medo e algo que ele não conseguia identificar. Quando finalmente conseguiu enxergar o jardim, o mundo parou. O que ele viu ali destroçou todas as suas certezas e mudaria sua vida para sempre. Rodrigo permaneceu imóvel atrás dos arbustos, tentando processar a cena que se desenrolava diante de seus olhos. O que via era tão surreal, tão impossível, que por um momento pensou estar sonhando ou tendo algum tipo de alucinação causada pelo estresse do dia devastador. No centro do jardim, sobre um tapete colorido estendido na grama macia, estavam seus 3 filhos. Mas não eram os mesmos bebês que ele evitava há 6 meses.
Rafael, Daniel e Gabriel pareciam crianças completamente diferentes. Radiantes, sorridentes, brincando com uma energia e alegria que Rodrigo jamais havia presenciado. E ali, sentada no chão entre eles, estava Lúcia. Lúcia Santos era a faxineira mais nova da equipe, contratada apenas 3 meses antes. Rodrigo mal havia conversado com ela. Na verdade, mal sabia seu nome. Ela era apenas mais um rosto entre os funcionários que mantinham sua casa funcionando, enquanto ele se dedicava exclusivamente aos negócios. Mas a mulher que estava no jardim não parecia uma simples faxineira. Parecia uma mãe brincando com seus próprios filhos. Rafael, o trigêmeo que sempre chorava mais alto, estava sentado diante de Lúcia, batendo palminhas e dando gargalhadas cristalinas toda vez que ela fazia uma careta engraçada. Suas bochechinhas estavam rosadas de tanto sorrir, e seus olhinhos brilhavam com uma luz que Rodrigo nunca tinha visto antes. Daniel, normalmente o mais quieto dos 3, estava ao lado direito de Lúcia, explorando com as mãozinhas pequenas um buquê de flores coloridas que ela havia colhido do jardim. Ele balbuciava sons incompreensíveis, mas claramente felizes, enquanto tocava delicadamente as pétalas macias. De vez em quando, levantava uma flor para mostrar para Lúcia, como se estivesse compartilhando uma grande descoberta. Gabriel, o menor dos trigêmeos, estava recostado no colo de Lúcia, completamente relaxado e sereno. Era o bebê que mais sofria com cólicas e que mantinha toda a casa acordada durante as madrugadas. Mas ali, aninhado contra o peito de Lúcia, ele parecia em paz total, ocasionalmente soltando risadinhas quando ela fazia cócegas suaves em sua barriguinha. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Quando foi a última vez que viu os filhos tão felizes, tão naturais, tão vivos? Mas o que mais o impactou não foi apenas ver os trigêmeos rirem, foi perceber como Lúcia interagia com eles. Ela não estava apenas cuidando, estava amando. Cada gesto, cada olhar, cada palavra sussurrada carregava uma ternura maternal genuína que fazia o coração de Rodrigo apertar de uma forma que ele não conseguia compreender. "Olha só que lindo, Rafael!" Lúcia disse com voz melodiosa, segurando uma borboleta amarela que havia pousado em sua mão. "Viu como ela voa? Um dia você também vai correr por esse jardim." Rafael esticou os bracinhos em direção à borboleta, fascinado, e quando ela voou para longe, ele começou a bater palmas novamente, como se estivesse aplaudindo o espetáculo. Lúcia se virou para Daniel, que havia abandonado as flores e estava tentando engatinhar em direção a uma pequena fonte decorativa. "Devagar, meu amor," ela disse, posicionando-se rapidamente para apoiá-lo. "Vamos descobrir o jardim juntos, mas com cuidado." A naturalidade com que ela antecipava cada movimento dos bebês, a forma como conhecia suas necessidades antes mesmo deles demonstrarem, era algo que deixava Rodrigo completamente desconcertado. Como uma mulher que conhecia os trigêmeos há apenas 3 semanas, podia ter uma conexão tão profunda com eles? Foi então que algo aconteceu que fez o sangue de Rodrigo gelar completamente. Lúcia começou a cantarolar uma música baixinho enquanto ninava Gabriel, que estava começando a ficar sonolento no seu colo. A melodia era suave, reconfortante, e os 3 bebês pararam o que estavam fazendo para escutar, completamente hipnotizados pela voz dela. Mas Rodrigo reconhecia aquela música. Era a mesma canção que sua esposa, Marina, cantarolava durante a gravidez. A mesma melodia que ela murmurava enquanto acariciava a barriga crescida, conversando com os bebês que ainda estavam no ventre. A mesma música que ela dizia que cantaria para eles todas as noites antes de dormir. Como Lúcia conhecia aquela canção? Como uma faxineira que nunca conheceu Marina, podia estar cantando exatamente a mesma melodia que sua esposa havia escolhido para os filhos. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo ali que ele não entendia, algo que ia muito além de uma simples coincidência. Enquanto observava, completamente hipnotizado pela cena, Lúcia continuou cantando. E os trigêmeos reagiram de uma forma que fez as lágrimas brotarem nos olhos de Rodrigo sem que ele percebesse. Rafael parou de brincar e se aproximou rastejando de Lúcia, como se reconhecesse a melodia. Daniel abandonou as flores e ficou quietinho, apenas escutando com uma expressão serena no rostinho.
Gabriel, que estava quase adormecendo, abriu os olhinhos e fixou o olhar no rosto de Lúcia, como se estivesse vendo alguém familiar. Mamãe está cuidando de vocês. Lúcia sussurrou entre as notas da canção, acariciando delicadamente os cabelos de Gabriel. Ela pode não estar aqui, mas seu amor está. Sempre vai estar. As palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Como Lúcia sabia sobre Marina? Como ela sabia que os trigêmeos haviam perdido a mãe? Ele nunca havia conversado sobre isso com nenhum funcionário. Na verdade, evitava o assunto completamente. Mas havia algo mais na voz de Lúcia, algo que ia além do conhecimento dos fatos. Havia uma dor genuína, uma compreensão profunda da perda que aquelas crianças haviam sofrido. Como se ela mesma conhecesse intimamente esse tipo de sofrimento. Rodrigo permaneceu escondido, observando aquela cena impossível que desafiava tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria família. Os trigêmeos pareciam diferentes bebês, calmos, felizes, conectados. E Lúcia parecia conhecê-los melhor do que ele próprio os conhecia. De repente, Gabriel começou a chorar baixinho. Não o choro desesperado que Rodrigo estava acostumado a escutar, mas um chorinho suave de bebê com sono. Lúcia imediatamente ajustou sua posição, colocando-o mais confortavelmente contra seu peito e intensificando a canção de ninar. Está tudo bem, meu anjo, ela murmurou, balançando levemente o corpo. Lúcia está aqui. Você está seguro. E então algo mágico aconteceu. Gabriel se acalmou completamente, fechou os olhinhos e adormeceu nos braços de Lúcia com um sorriso pequeno e sereno nos lábios. Rodrigo nunca havia visto nenhum dos trigêmeos adormecer tão pacificamente. Normalmente, a hora do sono era uma batalha épica que envolvia choros, agitação e muito estresse para todos os envolvidos. Rafael e Daniel, vendo o irmão dormir, também começaram a ficar mais calmos. Daniel se aproximou e se deitou na grama ao lado de Lúcia, usando sua perna como travesseiro. Rafael continuou sentado, mas seus movimentos ficaram mais lentos, mais relaxados. Vocês são os bebês mais lindos do mundo, Lúcia sussurrou, olhando alternadamente para cada um deles. E merecem todo o amor do universo. Nunca se esqueçam disso. Havia algo na forma como ela falava, uma urgência emocional, como se estivesse fazendo uma promessa solene, como se estivesse tentando compensar algo, corrigir alguma injustiça. Rodrigo sentiu seu peito apertar novamente. Pela primeira vez em 6 meses, ele realmente observava os filhos. E o que via eram 3 criaturinhas perfeitas, inocentes, que mereciam muito mais do que ele havia dado até então. Como ele havia sido tão cego? Como havia permitido que sua dor pela perda de Marina o impedisse de ver a beleza que ela havia deixado para trás? Foi nesse momento de profunda reflexão que Lúcia fez algo que mudaria tudo para sempre. Ela olhou diretamente na direção onde Rodrigo estava escondido, como se soubesse que ele estava ali o tempo todo, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sei que você está aí, ela disse baixinho, sem tirar os olhos da direção dele. E sei que está sofrendo tanto quanto eles. O coração de Rodrigo parou completamente. Havia sido descoberto. O mundo parou quando Lúcia disse aquelas palavras. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, e por um momento achou que suas pernas simplesmente cederiam. Ela sabia que ele estava ali. Pior ainda, pelo tom de sua voz, ela sabia há quanto tempo ele estava observando. Por favor, não vá embora, Lúcia sussurrou, ainda segurando Gabriel adormecido em seus braços. Suas lágrimas caíam silenciosamente enquanto ela olhava na direção onde Rodrigo se escondia. Eu preciso contar a verdade. Rodrigo emergiu lentamente de trás dos arbustos, como um animal ferido saindo de seu esconderijo. Suas mãos tremiam visivelmente, e havia algo em sua expressão, uma mistura de confusão, medo e uma vulnerabilidade que ele não mostrava há anos. Como você sabia que eu estava aqui? Ele perguntou com a voz rouca, mantendo distância como se Lúcia fosse uma aparição que poderia desaparecer a qualquer momento. Porque eu estava esperando por você, ela respondeu, ajeitando Gabriel em seus braços de forma que o bebê continuasse dormindo tranquilamente. Todos os dias, eu esperava que você chegasse mais cedo, que finalmente viesse ver seus filhos, Rafael e Daniel,
que haviam ficado alertas com a presença de Rodrigo, não mostraram medo ou estranhamento. Em vez disso, pareciam curiosos, como se estivessem vendo alguém familiar após muito tempo. Rafael até esticou os bracinhos na direção do pai, um gesto que fez Rodrigo recuar instintivamente. Não. Rodrigo balançou a cabeça como se estivesse rejeitando uma oferta perigosa. Eu não posso. Eu não consigo. Por quê? A pergunta de Lúcia foi suave, mas carregada de uma compreensão que ia muito além do que uma simples faxineira deveria ter. Por que não consegue olhar para eles? Porque Rodrigo engoliu em seco, lutando contra as palavras que há meses se recusava a dizer em voz alta. Porque toda vez que olho para eles, vejo ela. Vejo Marina. E lembro que ela se foi para que eles vivessem. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som suave do vento nas folhas e pelos balbucios ocasionais de Daniel, que havia voltado a brincar com as flores, completamente alheio à tensão entre os adultos. Lúcia fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para algo muito difícil. Quando os abriu novamente, havia uma determinação misturada com dor em seu olhar. Rodrigo, ela disse, e foi a primeira vez que usou seu nome. Você conhece aquela música que eu estava cantando? Era a música da Marina, ele respondeu sentindo um nó na garganta. Ela cantava durante a gravidez. Dizia que seria a canção de ninar dos bebês. Eu sei disso, Lúcia sussurrou. Eu sei porque eu estava lá naquela noite. O mundo de Rodrigo parou completamente. O que você disse? Lúcia respirou fundo, apertando Gabriel contra o peito como se precisasse de força para continuar. Eu estava no Hospital São Bento na noite que Marina se foi. Eu era faxineira do turno da madrugada. Rodrigo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. O Hospital São Bento, o local onde tudo aconteceu. O lugar onde sua vida se despedaçou em 1000 pedaços enquanto ele estava a quilômetros de distância, fechando um maldito contrato. Isso é impossível, ele balbuciou, sentindo as pernas bambas. Você não pode ter estado lá. Eu nunca te vi. Porque você não estava lá, Lúcia respondeu com uma gentileza devastadora. Marina passou pelas últimas horas sozinha, exceto por mim. As palavras caíram sobre Rodrigo como pedras pesadas. Ele sabia disso, claro. Sabia que não estava presente quando Marina entrou em trabalho de parto prematuro. Estava em São Paulo, fechando um contrato de 15 milhões que na época parecia mais importante que qualquer coisa no mundo. Quando finalmente chegou ao hospital, horas depois, era tarde demais. Eu estava limpando o corredor da maternidade quando escutei uma mulher cantando. Lúcia continuou, sua voz embargada. Era quase 3 da manhã e todo mundo estava dormindo. Mas havia uma voz linda vinda do quarto 312. Eu parei para escutar. Rodrigo se lembrava do número do quarto. Estava gravado em sua memória como uma cicatriz permanente. Marina estava sozinha na cama, com a barriga enorme, cantando para os bebês. Ela estava com dor, eu podia ver, mas continuava cantando. E a música era a mesma que eu acabei de cantar para eles. Daniel havia parado de brincar e estava olhando fixamente para Lúcia, como se entendesse cada palavra. Rafael permanecia com os bracinhos estendidos em direção a Rodrigo, esperando pacientemente ser pego no colo. Eu não deveria ter entrado no quarto, Lúcia admitiu. Não era meu trabalho, não era minha responsabilidade, mas alguma coisa me puxou para dentro daquele quarto. O que você fez? Rodrigo perguntou, embora parte dele tivesse medo da resposta. Perguntei se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. E ela, Lúcia parou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Ela me olhou com aqueles olhos lindos, iguais aos olhos do Rafael, e disse: Estou com medo. Meu marido está viajando e eu estou com muito medo. O coração de Rodrigo se despedaçou um pouco mais. Marina estava com medo, e ele não estava lá. Ela precisava dele, e ele estava em uma sala de reuniões a centenas de quilômetros de distância. Eu deveria ter chamado uma enfermeira, um médico, alguém qualificado, Lúcia continuou. Mas Marina segurou minha mão e me pediu para ficar. Disse que não queria estar sozinha quando os bebês chegassem. Você ficou? Rodrigo perguntou, embora já soubesse a resposta. Fiquei as 4 horas seguintes com ela.
Segurei sua mão, cantei com ela, ajudei quando as contrações ficaram muito fortes. Ela me contou sobre você, sobre como vocês se conheceram, sobre os nomes que haviam escolhido para os bebês. Rafael por causa do avô dela, Daniel porque vocês gostavam do som, Gabriel porque significava força de Deus. Cada detalhe era como uma faca sendo enterrada no coração de Rodrigo. Marina havia compartilhado suas memórias mais íntimas com uma estranha porque ele não estava lá para ouvir. E ela cantava, Lúcia sussurrou. Mesmo com dor, mesmo assustada, ela não parava de cantar para os bebês. Dizia que queria que eles conhecessem sua voz antes de qualquer outra coisa. Gabriel se mexeu nos braços de Lúcia, como se estivesse sonhando, e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Era como se, mesmo dormindo, ele reconhecesse a história de sua chegada ao mundo. Os bebês nasceram às 7h20 da manhã. Lúcia continuou, agora chorando abertamente. Primeiro Rafael, depois Daniel, depois Gabriel. 3 meninos perfeitos, cada um com pouco mais de 2 quilos, mais saudáveis. Marina estava radiante, cansada, mas radiante. Então o que aconteceu? Rodrigo perguntou, embora temesse a resposta. Complicações pós-parto. Aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu fazer nada. Uma hora ela estava segurando os bebês, chorando de felicidade. E 15 minutos depois, Lúcia não conseguiu terminar a frase. O silêncio pesou entre eles. Daniel havia se aproximado e estava agora sentado aos pés de Lúcia, brincando com uma margarida. Rafael continuava olhando para Rodrigo, como se estivesse esperando que ele finalmente se aproximasse. Antes dela partir, Lúcia sussurrou. Marina me fez uma promessa. Que promessa? Lúcia olhou diretamente nos olhos de Rodrigo, e ele viu ali uma dor que espelhava a sua própria. Ela me pediu para encontrar você e os bebês. Disse que tinha medo de que você não conseguisse amá-los porque associaria eles com a partida dela. Me fez prometer que se algum dia tivesse oportunidade, eu cuidaria deles até você estar pronto para ser pai. As palavras atingiram Rodrigo como uma avalanche. Marina havia previsto exatamente o que aconteceu. Ela conhecia tão bem o coração dele que conseguiu antecipar como ele reagiria à tragédia. Levei 3 meses para ter coragem de procurar vocês, Lúcia admitiu. 3 meses tentando superar minha própria dor. A sua dor? Rodrigo perguntou, confuso. Lúcia fechou os olhos novamente, respirando fundo como se estivesse prestes a revelar algo ainda mais doloroso. Eu tinha um filho, ela sussurrou. Pedro. Ele tinha 8 meses quando o perdi de uma complicação nos pulmões, 2 semanas antes de eu conhecer Marina. O mundo desabou sobre Rodrigo. Lúcia também havia perdido um bebê. Também conhecia a dor devastadora de perder alguém que deveria ter tido uma vida inteira pela frente. Ver Marina naquela cama, cantando para os bebês que nasceriam em poucas horas, me lembrou de como eu cantava para o Pedro. E quando ela se foi como perder meu filho novamente. Rafael, como se sentisse a dor no ar, começou a chorar baixinho. Não o choro desesperado que Rodrigo estava acostumado a escutar, mas um chorinho suave de bebê que precisa de carinho. Mas a promessa que fiz para Marina me deu um propósito, Lúcia continuou, balançando levemente Gabriel para mantê-lo dormindo. Cuidar dos filhos dela até você estar pronto. Amá-los até você conseguir amá-los novamente. Como você me encontrou? Rodrigo perguntou, ainda processando todas as informações. Não foi difícil. Marina havia me contado seu nome completo, sua empresa. Demorei um tempo para reunir coragem, mas quando finalmente liguei para sua casa, a governanta disse que precisavam de uma faxineira. Pensei que talvez fosse um sinal. Rafael continuava chorando baixinho e desta vez, instintivamente, estendeu os bracinhos diretamente para Rodrigo. Não para Lúcia, que sempre o consolava, mas para o pai que ele mal conhecia. Rodrigo olhou para o filho, realmente olhou, pela primeira vez em 6 meses. E o que viu não foi um lembrete doloroso da partida de Marina. Viu um bebê de 6 meses que precisava de carinho, que queria ser consolado pelo pai. Ele reconhece você. Lúcia sussurrou. Todos eles reconhecem. Marina cantava sobre você durante a gravidez. Contava histórias sobre o papai que amaria eles para sempre. Com as mãos tremendo violentamente,
Rodrigo se ajoelhou no tapete e, pela primeira vez desde o nascimento, estendeu os braços para Rafael. O bebê parou de chorar imediatamente e se atirou no colo do pai, agarrando-se à sua camisa como se soubesse que finalmente havia encontrado onde pertencia. O impacto emocional foi instantâneo e devastador. Rodrigo sentiu um amor tão intenso, tão puro, que o fez chorar descontroladamente. Não era a dor que esperava sentir. Era um amor incondicional que havia sido sufocado pela culpa e pelo medo, mas que sempre esteve ali, esperando para ser liberado. Daniel, vendo o irmão no colo do pai, engatinhou rapidamente até Rodrigo e subiu em sua perna, procurando seu lugar naquele abraço. Gabriel, mesmo dormindo nos braços de Lúcia, parecia sentir que algo especial estava acontecendo. Marina sabia que este dia chegaria. Lúcia sussurrou, observando a cena com lágrimas de felicidade nos olhos. Ela sabia que você só precisava de tempo para perceber que eles não são um lembrete da partida dela. Eles são a continuação da vida dela. Rodrigo abraçou Rafael e Daniel contra o peito, sentindo o cheiro doce de bebê, a maciez de suas peles, a confiança total com que se entregavam ao seu carinho. Pela primeira vez em 6 meses, ele se sentiu completo. Mas havia algo mais que Lúcia precisava contar. Algo que mudaria tudo novamente. Rodrigo, ela disse suavemente, há mais uma coisa que Marina me pediu para fazer. Ele olhou para cima, ainda segurando os 2 bebês, esperando. Ela escreveu uma carta, para você. Me pediu para entregar quando você estivesse pronto para ser pai novamente. O coração de Rodrigo parou completamente. Uma carta de Marina. Palavras dela que ele nunca havia lido. Pensamentos que ela havia deixado especificamente para este momento. Onde está a carta? Lúcia sorriu através das lágrimas. Em casa. Guardei durante todos esses meses esperando pelo dia certo. Posso lê-la hoje? Marina disse que você saberia quando estivesse pronto. E eu acho, Lúcia olhou para Rodrigo segurando os filhos com tanto amor, que hoje é o dia. O trajeto até a casa de Lúcia foi feito em silêncio absoluto. Rodrigo dirigia com cuidado redobrado, olhando pelo retrovisor a cada poucos segundos para verificar os trigêmeos no banco traseiro. Pela primeira vez, eles estavam calmos durante uma viagem de carro. Rafael brincava com os dedos. Daniel observava a paisagem com curiosidade e Gabriel dormia tranquilamente em sua cadeirinha. Lúcia vivia em um bairro simples, a 40 minutos da mansão. As casas eram pequenas, mas bem cuidadas, com jardins modestos e uma sensação de comunidade que a mansão isolada de Rodrigo nunca teve. Quando pararam em frente a uma casa azul clara com uma pequena varanda, ele percebeu como era diferente o mundo onde Lúcia criava suas memórias. É aqui, ela disse suavemente, pegando Gabriel no colo enquanto Rodrigo cuidava de Rafael e Daniel. A casa não é grande, mas tem muito amor. O interior era surpreendentemente acolhedor. As paredes eram decoradas com fotos de família, plantas espalhadas pelos cantos traziam vida ao ambiente, e havia um cheiro suave de baunilha no ar. Mas o que mais chamou a atenção de Rodrigo foi um cantinho especial na sala. Um pequeno altar com a foto de um bebê sorridente cercado de velas e flores. Pedro, Lúcia explicou quando notou o olhar de Rodrigo. Meu filho. Ele estaria com 1 ano e meio agora. A dor na voz dela era palpável, mas havia algo mais. Uma serenidade que vinha da aceitação. Rodrigo percebeu que Lúcia havia encontrado uma forma de honrar a memória do filho sem deixar que a tristeza consumisse sua vida. Como você consegue? Ele perguntou, ajeitando Rafael em seu colo. Como consegue seguir em frente depois de perder um filho? Lúcia sorriu tristemente enquanto colocava Gabriel em um pequeno cercadinho que havia montado na sala. No começo, eu não conseguia. Passei meses sem conseguir sair de casa, sem conseguir olhar para outras crianças sem chorar. Mas então conheci Marina, e ela me mostrou algo que eu não esperava. O quê? Que nossos filhos não querem que paremos de viver por causa deles. Eles querem que encontremos formas de honrar suas memórias amando outras crianças que precisam de nós. Daniel havia começado a engatinhar pela sala, explorando o ambiente novo com curiosidade. Lúcia o seguia de perto, garantindo que não se machucasse, mas permitindo que descobrisse o espaço. A carta está no meu quarto, ela disse. Mas antes, há algo que preciso mostrar.
Lúcia foi até uma estante e retirou um álbum de fotos. Quando o abriu, Rodrigo ficou chocado. Eram dezenas de fotos dos trigêmeos, desde as primeiras semanas de vida até as mais recentes. Fotos que ele nunca havia visto. Momentos que havia perdido por estar sempre ausente. Eu fotografei tudo, ela explicou. Cada primeira vez, cada sorriso, cada momento especial. Porque sabia que um dia você gostaria de ver como eles cresceram durante esses meses. Havia uma foto de Rafael tentando segurar a própria cabeça pela primeira vez. Outra de Daniel descobrindo suas mãos. Uma série adorável de Gabriel aprendendo a sorrir. Eram memórias preciosas que Rodrigo pensava ter perdido para sempre. Você fez isso? Para mim? Para vocês. Lúcia corrigiu. Para que quando chegasse a hora de vocês se tornarem uma família de verdade, nenhuma lembrança tivesse sido perdida. Rodrigo virou as páginas lentamente, absorvendo cada imagem. Havia algo profundamente comovente em saber que, mesmo durante seus meses mais escuros, alguém estava documentando a vida de seus filhos com tanto carinho. Lúcia, ele disse, sem conseguir tirar os olhos das fotos. Por que você fez tudo isso? Por que se sacrificou tanto por uma família que nem conhecia? Ela ficou em silêncio por um momento, observando Daniel brincando com um brinquedo que havia encontrado. Porque Marina me salvou naquela noite. Ela respondeu finalmente. Não apenas eu salvei ela da solidão. Ela me salvou do desespero. Ver o amor dela pelos filhos, mesmo sabendo que podia não resistir, me lembrou de que o amor é mais forte que a dor. Rafael havia adormecido no colo de Rodrigo, e ele sentiu uma paz que não experimentava há meses. Segurar seu filho, vê-lo tão confiante em seus braços, era como receber um perdão que ele não sabia que precisava. Posso ler a carta agora? Ele perguntou suavemente. Lúcia assentiu, e foi buscar uma caixa pequena no quarto. Quando voltou, entregou a Rodrigo um envelope branco com seu nome escrito na letra delicada de Marina. Suas mãos tremeram ao reconhecer a caligrafia familiar. Ela escreveu durante o trabalho de parto, Lúcia explicou. Entre as contrações. Disse que precisava deixar algumas palavras para você encontrar quando estivesse pronto. Rodrigo abriu o envelope com cuidado extremo, como se contivesse algo sagrado. A carta tinha 2 páginas, escritas com a letra um pouco trêmula de alguém que estava sofrendo, mas clara o suficiente para transmitir cada palavra com precisão. Meu amor, se você está lendo esta carta, significa que nossos bebês já nasceram e que você finalmente está pronto para ser o pai maravilhoso que sempre soube que seria. Sei que não foi fácil chegar até aqui, e sei que provavelmente se culpou por tudo o que aconteceu. Precisa entender uma coisa. Nada do que acontecer será sua culpa. Se eu não sobreviver, e tenho medo de que isso possa acontecer, não será porque você não estava aqui. Será porque às vezes a vida toma decisões que não conseguimos controlar. Rodrigo, você é o homem mais incrível que conheci. Sua dedicação, sua paixão por tudo que faz, sua forma de amar com intensidade total. Sei que essas mesmas qualidades que me fizeram me apaixonar por você vão fazer de você um pai extraordinário. Nossos meninos vão precisar de você. Não do seu dinheiro, não de uma casa bonita, não de brinquedos caros. Eles vão precisar do seu amor, da sua presença, das suas histórias sobre como mamãe e papai se conheceram. Rafael tem seus olhos, sabia? Mesmo recém-nascido, eu consigo ver. Daniel tem seu jeito pensativo de observar o mundo. Gabriel tem sua determinação. Nasceu agarrando meu dedo com uma força que me surpreendeu. Se algo acontecer comigo, não os rejeite por associarem eles à minha partida. Eles são a continuação da nossa vida juntos, a parte mais linda do nosso amor que vai durar para sempre. Sei que vai ser difícil no começo. Por isso pedi para Lúcia cuidar de vocês. Ela entende a dor de perder alguém que amamos, mas também entende que o amor verdadeiro encontra formas de continuar existindo. Cante nossa música para eles. Conte histórias sobre nós. Ensine eles a serem homens bons como você. E quando sentirem minha falta, olhe nos olhos deles, porque eu sempre vou estar ali, em cada sorriso, em cada palavra, em cada momento de felicidade. Você não está criando ele sozinho, meu amor. Eu estarei em cada abraço que der, em cada música que cantar, em cada vez que disser que os ama.
Seja feliz, Rodrigo. Seja o pai que eles merecem. E lembre-se de que meu amor por você e por eles é tão forte que nem mesmo a minha partida conseguiu levá-lo. Para sempre sua, Marina PS. No dia que eles fizerem 5 anos, há uma surpresa escondida no sótão. Uma surpresa que preparei para você descobrir quando eles estivessem prontos para entender melhor quem foi a mamãe deles. Rodrigo terminou de ler com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. A carta não era um adeus. Era uma ponte entre o passado e o futuro. Um mapa de como continuar amando mesmo depois da perda. Rafael acordou e, vendo as lágrimas do pai, levantou uma mãozinha pequena para tocar seu rosto, como se quisesse limpar a tristeza. O gesto foi tão puro, tão cheio de amor instintivo, que fez Rodrigo chorar ainda mais, mas agora de gratidão. Ela sabia, ele sussurrou, olhando para Lúcia. Marina sabia exatamente o que eu estava sentindo, o que eu faria, como eu reagiria. E mesmo assim ela me perdoou antes mesmo de eu precisar de perdão. Esse é o poder do amor verdadeiro, Lúcia respondeu suavemente. Ele antecipa, protege e cura antes mesmo da ferida acontecer. Daniel havia se aproximado e estava tentando subir no sofá para ficar perto do pai. Rodrigo o ajudou, e em poucos segundos estava com 2 filhos no colo, sentindo pela primeira vez desde que nasceram que estava exatamente onde deveria estar. O que eu faço agora? Ele perguntou. Como compenso 6 meses perdidos? Você não compensa, Lúcia sorriu. Você começa. A partir de agora, cada dia é uma nova oportunidade de ser o pai que Marina sabia que você era capaz de ser. Gabriel havia acordado e estava olhando para a cena do cercadinho, balbuciando como se quisesse participar da reunião familiar. Rodrigo se levantou cuidadosamente com Rafael e Daniel e foi buscar o 3º filho. Pela primeira vez em 6 meses, os 4 estavam juntos, pai e filhos, criando uma memória nova que não era marcada pela dor, mas pela esperança. Mas havia algo mais que precisava ser decidido, algo que mudaria tudo para sempre. Lúcia, Rodrigo disse, olhando diretamente em seus olhos, eu tenho uma proposta para você. Uma proposta que pode parecer louca, mas que acredito ser o que Marina gostaria que acontecesse. O silêncio na sala de Lúcia era quebrado apenas pelos balbucios suaves dos trigêmeos e pelo som distante do trânsito na rua. Rodrigo segurava Gabriel no colo, enquanto Rafael e Daniel brincavam no tapete aos seus pés, completamente alheios à conversa que estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Uma proposta? Lúcia perguntou, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha, visivelmente nervosa com o tom sério de Rodrigo. Rodrigo respirou fundo, olhando alternadamente para ela e para os filhos. Sua mente havia trabalhado freneticamente durante a leitura da carta, processando não apenas as palavras de Marina, mas também tudo o que havia descoberto sobre Lúcia nas últimas horas. Lúcia, você salvou minha família, ele começou, sua voz carregada de emoção. Não apenas cuidou dos meus filhos, você os amou quando eu não conseguia. Você honrou a promessa feita a uma mulher que mal conhecia. Sacrificou sua própria dor para curar a nossa. Lúcia balançou a cabeça, desconfortável com o elogio. Eu não fiz nada extraordinário. Apenas cumpri uma promessa. Não, Rodrigo insistiu, levantando-se com Gabriel ainda em seus braços. Você fez muito mais que isso. Você se tornou a mãe que eles precisavam quando eu não conseguia ser o pai que eles mereciam. Daniel havia se aproximado de Lúcia e estava tentando subir em seu colo, um gesto automático que mostrava como se sentia seguro com ela. Rafael continuava no tapete, mas seus olhinhos acompanhavam cada movimento de Rodrigo, como se estivesse começando a reconhecer que aquele homem era especial. Para onde você quer chegar, Rodrigo? Lúcia perguntou suavemente, embora algo em seu tom sugerisse que já suspeitava da resposta. Rodrigo se ajoelhou no chão, ficando na altura dela, e olhou diretamente em seus olhos com uma intensidade que a fez recuar ligeiramente. Eu quero que você se case comigo. As palavras caíram na sala como uma bomba silenciosa. Lúcia ficou completamente paralisada. Seus olhos se arregalaram, e por um momento ela pareceu esquecer como respirar. Daniel, percebendo a tensão súbita, parou de brincar e olhou entre os 2 adultos com curiosidade. O quê? Ela sussurrou.
como se não tivesse certeza de que havia escutado corretamente. Não por amor romântico. Rodrigo se apressou em esclarecer, percebendo o choque em seu rosto. Pelo menos não ainda. Mas por amor a eles. Ele gesticulou para os trigêmeos. Por respeito ao que Marina queria. Por gratidão a tudo que você fez. Lúcia se levantou abruptamente, fazendo Daniel escorregar de seu colo. Ela começou a andar de um lado para outro da pequena sala, suas mãos tremendo visivelmente. Rodrigo, você está louco, ela disse, sua voz oscilando entre incredulidade e pânico. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério, ele respondeu, mantendo a calma enquanto observava a reação dela. Pense bem, você ama eles como se fossem seus filhos. Eles confiam em você mais do que em qualquer outra pessoa. E eu preciso aprender a ser pai, e não consigo imaginar ninguém melhor para me ensinar. Mas casamento? Lúcia parou de andar e o encarou. Rodrigo, casamento é sobre amor, sobre parceria, sobre construir uma vida juntos, não sobre arranjos práticos. Gabriel havia começado a fazer ruídos de desconforto no colo de Rodrigo, como se sentisse a tensão no ar. Automaticamente, Rodrigo começou a balançá-lo levemente, um gesto paternal que surpreendeu até ele mesmo. Você está certo sobre o que o casamento deveria ser, ele admitiu. Mas pense nas alternativas. Você pode continuar trabalhando para mim, mas sempre haverá essa barreira entre patrão e empregada. Ou pode procurar outro emprego e deixar os trigêmeos novamente, o que seria devastador para eles e para você. Lúcia sentou-se pesadamente no sofá, colocando a cabeça entre as mãos. Você não entende. Não é sobre dinheiro ou trabalho. É sobre o que isso significaria. O que significaria? Rodrigo se aproximou, sentando-se ao lado dela com Gabriel ainda no colo. Significaria que eu estaria substituindo Marina. Ela sussurrou, e sua voz carregava uma dor profunda. Estaria tomando o lugar dela na vida dela, com os filhos dela, na casa dela. Como posso fazer isso? A pergunta atingiu Rodrigo como um soco. Ele nunca havia pensado que Lúcia pudesse ver a situação dessa forma. Lúcia, olhe para mim, ele disse gentilmente, esperando até ela levantar a cabeça. Você não estaria substituindo Marina. Você estaria honrando ela. Estaria dando aos filhos dela a mãe que ela queria que eles tivessem. Como você pode ter certeza disso? Rodrigo olhou para a carta de Marina, ainda aberta sobre a mesa de centro. Porque ela escolheu você. De todas as pessoas no mundo, Marina escolheu você para cuidar dos filhos dela. Ela viu algo em você, mesmo em apenas algumas horas, que a fez confiar a coisa mais preciosa da vida dela aos seus cuidados. Rafael havia se aproximado da mesa e estava tentando alcançar a carta, fascinado pelo papel. Lúcia se levantou rapidamente para impedir, mas quando segurou a mãozinha dele, Rafael olhou diretamente para ela e deu um sorriso imenso, como se estivesse tentando dizer algo importante. Veja como ele olha para você, Rodrigo observou. Veja como todos eles reagem à sua presença. Eles não estão procurando uma substituta para Marina. Eles estão reconhecendo a pessoa que Marina enviou para amá-los. Lúcia sentou-se no chão ao lado de Rafael, que imediatamente se jogou em seu colo. Daniel, não querendo ficar de fora, rastejou rapidamente até ela e subiu em suas costas. Em segundos, ela estava rodeada pelos dois meninos, ambos competindo por sua atenção com gargalhadas e carinhos. Eles me amam, ela sussurrou, como se estivesse percebendo a profundidade desse sentimento pela primeira vez. E você ama eles, Rodrigo acrescentou. Mais do que muitas mães biológicas amam seus próprios filhos. Você arriscou sua própria sanidade emocional para cuidar deles. Sacrificou seus próprios sentimentos para honrar a memória de uma mulher que conheceu por apenas algumas horas. Gabriel havia adormecido nos braços de Rodrigo, completamente confiante na segurança que encontrava ali. Era uma imagem que, há algumas horas, parecia impossível. Mas e se não der certo? Lúcia perguntou, sua voz pequena e cheia de medo. E se eles crescerem e perceberem que eu não sou a mãe verdadeira deles? E se você encontrar alguém que realmente ame e eu me tornar apenas um obstáculo? Rodrigo ficou em silêncio por um momento,
considerando cuidadosamente suas palavras. Lúcia, há diferentes tipos de amor, ele disse finalmente. Há o amor apaixonado que eu tinha por Marina. E há o amor profundo, respeitoso e duradouro que pode crescer entre duas pessoas que compartilham o mesmo propósito, os mesmos valores, o mesmo compromisso. Ele fez uma pausa, observando como Rafael e Daniel brincavam com os cabelos de Lúcia, completamente em casa em seus braços. Não estou pedindo para você fingir ser Marina. Estou pedindo para você ser Lúcia, a mulher que salvou minha família quando eu não conseguia salvá-la. A mulher que transformou 3 bebês órfãos de mãe em crianças felizes e amadas. A mulher que Marina escolheu para ser a segunda chance que essa família precisava. Lúcia olhou para os trigêmeos ao seu redor, depois para Rodrigo segurando Gabriel com tanto carinho. Pela primeira vez em meses, ela podia visualizar um futuro, não apenas sobrevivendo dia após dia, mas realmente vivendo, construindo algo belo e significativo. E se dissermos para as pessoas que é um casamento de conveniência? Ela perguntou hesitante. Para dar estabilidade às crianças? Não precisamos explicar nada para ninguém. Rodrigo respondeu. As únicas pessoas que importam são essas 4. Ele olhou para ela e para os 3 bebês. E todos nós sabemos que seria a decisão certa. Lúcia fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Teria que ser um casamento real, ela disse firmemente. Não apenas no papel. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Mesma casa, mesmo sobrenome, mesma responsabilidade. Eu não vou ser uma empregada disfarçada de esposa. O coração de Rodrigo acelerou. Ela estava considerando a proposta seriamente. Concordo completamente, ele disse. Seremos parceiros em tudo. Nas decisões sobre as crianças, na administração da casa, no planejamento do futuro deles. E se um dia você quiser se divorciar? Ela perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que partiu o coração dele. Rodrigo olhou para Gabriel dormindo pacificamente em seus braços, depois para Rafael e Daniel, brincando felizes no colo de Lúcia. Então teremos dado a eles alguns anos de uma família real, estável e amorosa, ele respondeu. E isso já seria mais do que muitas crianças têm na vida inteira. Lúcia ficou em silêncio por vários minutos, apenas observando as crianças. Finalmente, ela olhou diretamente para Rodrigo. Há uma condição, ela disse. Uma condição não negociável. Qual? A partir do momento que dissermos sim, não haverá mais Rodrigo sofrendo sozinho ou Lúcia carregando segredos. Seremos honestos um com o outro sobre tudo, sobre nossos medos, nossas dúvidas, nossos sentimentos. Essas crianças merecem pais que confiam um no outro completamente. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que Marina teria dito. Eu aceito. Ele sussurrou. Lúcia olhou uma última vez para os trigêmeos, como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa para eles. Então eu aceito também. Mas antes que pudessem selar o acordo, o telefone de Rodrigo tocou. Era uma ligação que mudaria tudo novamente, testando a nova união antes mesmo dela começar oficialmente. O toque do telefone de Rodrigo quebrou o momento íntimo como um trovão em um céu claro. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu instantaneamente. Era seu advogado, Marcelo, ligando às 8 da noite. Ligações fora do horário comercial nunca traziam boas notícias. Preciso atender, ele disse para Lúcia tentando manter a voz calma. É sobre a empresa. Rodrigo. A voz de Marcelo estava tensa, quase desesperada. Onde você está? Preciso falar com você urgentemente. Estou resolvendo questões familiares. O que aconteceu? A situação piorou muito. Os investidores asiáticos não vão esperar 48 horas. Eles entraram com uma ação internacional hoje. Querem bloquear todos os seus bens, casa, carros, contas bancárias, tudo, até recuperarem os 50 milhões. O mundo de Rodrigo desabou novamente. Ele olhou para Lúcia, que segurava Rafael e Daniel, e para Gabriel dormindo tranquilamente em seus braços. Apenas algumas horas antes havia encontrado sua família, e agora poderia perdê-la devido a questões financeiras. Isso é legal? Ele perguntou, sua voz falhando. Infelizmente, sim. Eles têm documentos que comprovam transferências para contas em seu nome. Do ponto de vista legal, você é responsável pelo dinheiro.
E tem mais. Rodrigo sentiu as pernas bambas. O que mais? Descobriram que o golpista usou informações internas da sua empresa. Alguém de dentro facilitou a armação. A justiça considera que houve negligência administrativa grave da sua parte. Lúcia percebeu a mudança radical na expressão de Rodrigo. Ela se levantou cuidadosamente, ainda segurando as crianças, e se aproximou dele com preocupação evidente. Quanto tempo eu tenho? Rodrigo perguntou, passando a mão livre pelo cabelo. A ordem da justiça pode sair a qualquer momento. Você precisa vir para o escritório agora. Temos que preparar uma defesa, reunir documentos, tentar negociar algum acordo. Rodrigo desligou o telefone e ficou parado, olhando para o chão. O peso da situação caiu sobre ele como uma avalanche. Não apenas havia perdido 50 milhões, agora poderia perder tudo, incluindo a possibilidade de dar aos filhos a estabilidade que eles mereciam. O que foi? Lúcia perguntou suavemente, balançando Rafael, que havia começado a ficar inquieto, percebendo a tensão no ar. Eu vou perder tudo, Rodrigo sussurrou, sua voz quebrada. A casa, o dinheiro, possivelmente a guarda das crianças, se eu não conseguir provar que posso sustentá-las. O silêncio que se seguiu foi devastador. Gabriel acordou e começou a chorar baixinho, como se sentisse a angústia no ambiente. Daniel parou de brincar e olhou confuso entre os adultos. Como assim, guarda das crianças? Lúcia perguntou, sua voz ficando tensa. Se eu ficar sem recursos, a justiça pode considerar que não tenho condições de criá-los. Podem ser encaminhados para outras famílias ou para algum parente da Marina que aceite criá-los. A possibilidade atingiu Lúcia como um tapa. Ela havia acabado de aceitar se casar com Rodrigo. Havia aberto seu coração para a possibilidade de uma família real, e agora tudo poderia desmoronar antes mesmo de começar. Mas existe algum parente? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Rodrigo assentiu com pesar. A irmã dela, Beatriz, mora em Portugal. Ela ofereceu levar as crianças logo depois que nasceram, mas eu recusei. Se eu ficar sem condições financeiras de criá-los, ela pode levá-los para outro país? Lúcia interrompeu, o pânico crescendo em sua voz. Legalmente sim. Ela é tia deles, tem estabilidade financeira, e Marina sempre foi próxima dela. Do ponto de vista da justiça, seria uma solução ideal. Lúcia olhou para Rafael e Daniel em seus braços, depois para Gabriel chorando nos braços de Rodrigo. A ideia de perdê-los era devastadora. Ela havia acabado de encontrar um propósito, uma razão para seguir em frente depois da perda de Pedro, e agora poderia ser arrancada dela. Não, ela disse firmemente, surpreendendo a si mesma com a determinação em sua voz. Isso não vai acontecer. Rodrigo olhou para ela confuso. Lúcia, você não entende. Eu posso ficar sem nada. Sem casa, sem dinheiro, sem... E daí? Ela o interrompeu, levantando-se e começando a andar pela sala com as crianças. Você acha que eu ligo para dinheiro? Você acha que é por causa da mansão que aceitei me casar com você? Não, mas... Rodrigo, eu moro nesta casinha de 2 quartos e sou feliz. Trabalho como faxineira. E tenho dignidade. Se você ficar sem nada, nós vamos reconstruir juntos. Mas essas crianças não vão ser separadas de nós. A firmeza em sua voz fez algo despertar em Rodrigo. Pela primeira vez desde a ligação, ele sentiu uma fagulha de esperança. Como você pode ter tanta certeza? Ele perguntou. Lúcia parou na frente dele, olhando diretamente em seus olhos. Porque Marina não me escolheu para cuidar dos filhos dela apenas quando fosse conveniente. Ela me escolheu para os momentos difíceis também. Para as tempestades, para as crises, para quando tudo parecesse perdido. Gabriel havia parado de chorar e estava olhando fixamente para Lúcia, como se entendesse cada palavra. Rafael e Daniel permaneciam calmos em seus braços, confiantes de que, independente do que os adultos estivessem discutindo, eles estariam seguros. Mas se eu perder a casa? Rodrigo começou. Então eles vão morar aqui, Lúcia disse sem hesitar. Não é grande, mas tem amor suficiente para uma família inteira. Vamos colocar 3 berços no quarto. Vou trabalhar durante o dia enquanto você cuida deles e à noite vamos nos revezar. Lúcia, isso é loucura. Você não pode sacrificar sua vida por... Por quê?
Ela o interrompeu novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. Por que não posso? Você acha que depois de tudo que passamos hoje, depois de tudo que descobrimos, eu vou simplesmente desistir porque ficou difícil? Rodrigo ficou em silêncio, processando a intensidade da dedicação dela. Rodrigo, Lúcia continuou, sua voz se suavizando. Quando perdi Pedro, achei que nunca mais teria uma família. Quando conheci Marina e prometi cuidar dos filhos dela, achei que seria apenas isso, uma promessa a ser cumprida. Mas hoje eu entendi que eles são minha família de verdade. Ela olhou para cada um dos trigêmeos antes de continuar. Rafael, Daniel e Gabriel não são apenas responsabilidades que herdei. Eles são meus filhos do coração. E se você acha que vou deixar alguém levá-los embora porque perdemos dinheiro, você não me conhece. A força de sua convicção tocou algo profundo em Rodrigo. Ele percebeu que estava vendo uma nova face de Lúcia, não apenas a mulher gentil que cuidava das crianças, mas uma guerreira que lutaria até o fim pela família. O que você sugere que façamos? Ele perguntou. Primeiro, vamos para sua casa buscar tudo que é importante. Roupas deles, brinquedos, documentos. Se vão bloquear seus bens, pelo menos garantimos que as crianças tenham o que precisam. E depois? Depois vamos casar amanhã mesmo. Ela disse com determinação absoluta. Não vou deixar nenhum juiz questionar meu direito de cuidar dessas crianças. Como sua esposa legal, terei direitos maternais sobre eles. Rodrigo ficou impressionado com a rapidez de raciocínio dela. Mas o casamento em cartório leva tempo, tem documentos. Há formas de acelerar o processo em casos excepcionais. Vou ligar para minha prima que trabalha no cartório, explicar que é urgente por causa da situação das crianças. Gabriel havia se acalmado completamente e agora brincava com os botões da camisa de Rodrigo, totalmente alheio à crise que se desenrolava ao seu redor. Rafael e Daniel também pareciam tranquilos nos braços de Lúcia, como se confiassem instintivamente que os adultos resolveriam tudo. Lúcia, Rodrigo disse suavemente, você tem certeza disso? Uma vez que nos casarmos, especialmente nestas circunstâncias, não haverá volta. Você vai estar ligada a mim e aos meus problemas legalmente. Ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que o telefone tocou. Rodrigo, há algumas horas você me pediu para confiar em você sobre o casamento. Agora eu estou pedindo para você confiar em mim sobre enfrentar esta crise. Ela se aproximou mais, ainda segurando as crianças. Sabe qual é a diferença entre nós e outros casais? Ela perguntou. A maioria das pessoas se casa quando tudo está perfeito e se separa quando aparecem os problemas. Nós estamos escolhendo nos unir justamente quando tudo está desmoronando. Se conseguirmos superar isso juntos, nada mais poderá nos abalar. Rodrigo olhou para ela, para a mulher que havia aparecido em sua vida quando tudo parecia perdido, que havia cuidado de seus filhos quando ele não conseguia, que havia transformado sua casa em um lar, e que agora estava oferecendo enfrentar suas batalhas ao lado dele. Você tem razão, ele disse, sentindo uma paz estranha no meio da tempestade. Vamos fazer isso. Vamos buscar as coisas das crianças, vamos nos casar amanhã e vamos enfrentar juntos o que vier. Lúcia se inclinou e beijou a testa dele suavemente. O primeiro gesto físico de carinho entre eles. Marina estava certa sobre você. Ela sussurrou. Você realmente é um homem extraordinário. E estas crianças são sortudas por ter você como pai. Mas enquanto se preparavam para sair, nenhum dos dois imaginava que a maior prova de sua união ainda estava por vir. 3 meses haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. Rodrigo e Lúcia se casaram em uma cerimônia simples no cartório, com apenas os trigêmeos como testemunhas. Rafael no colo dela, Daniel e Gabriel nos braços dele. Não houve festa, flores ou vestido branco, mas houve algo muito mais precioso. A promessa sincera de 2 pessoas que escolheram construir uma família baseada no amor incondicional. A situação financeira havia se estabilizado parcialmente. Rodrigo conseguiu recuperar 15 dos 50 milhões perdidos através de um acordo com a justiça, vendeu a mansão e quitou as dívidas restantes. Agora viviam na Casa Azul de Lúcia, que havia sido ampliada com um empréstimo para acomodar 3 berços, uma área de brinquedos e tudo que os trigêmeos precisavam.
Naquela manhã de sábado, enquanto Rodrigo preparava as mamadeiras na cozinha pequena, mas aconchegante, Lúcia brincava com os meninos no quintal. Rafael, agora com 9 meses, havia aprendido a engatinhar e explorava cada canto do jardim com curiosidade infinita. Daniel preferia ficar sentado, observando as borboletas que voavam entre as flores que Lúcia havia plantado. Gabriel, sempre o mais carinhoso, não se afastava muito dela, contentando-se em brincar na grama próximo a seus pés. Rodrigo, Lúcia chamou da janela. Você precisa ver isso. Ele saiu com as mamadeiras e encontrou uma cena que o fez parar no meio do caminho. Rafael havia engatinhado até uma pequena cerca que separava seu quintal do vizinho e estava tentando se levantar, agarrando-se às tábuas de madeira. Mas não era isso que havia chamado a atenção de Lúcia. Do outro lado da cerca, uma mulher elegante de 40 e poucos anos observava atentamente os trigêmeos. Seus olhos eram iguais aos de Daniel, e havia algo familiar em seus traços que fez o coração de Rodrigo disparar. Rodrigo Farias? A mulher perguntou com sotaque português suave. Ele soube imediatamente quem era antes mesmo dela se apresentar. Beatriz, ele sussurrou, reconhecendo a irmã de Marina pelas fotos que a esposa sempre mostrava. Vim do aeroporto direto para cá, ela explicou, sua voz carregada de emoção. Recebi a notificação do cartório sobre seu casamento e precisava conhecer a mulher que está criando os filhos da minha irmã. O silêncio que se seguiu foi tenso. Lúcia se levantou lentamente, pegando Gabriel no colo e chamando Daniel para perto dela. Rafael, alheio à tensão, continuou tentando se levantar para ver melhor a visitante. Como nos encontrou? Rodrigo perguntou, mantendo a voz calma apesar do nervosismo. Contratei um investigador particular quando soube da sua crise financeira. Queria ter certeza de que meus sobrinhos estavam sendo bem cuidados. Beatriz olhou diretamente para Lúcia. Imagino que você seja Lúcia. Sou. Lúcia respondeu com dignidade, ajeitando Gabriel em seus braços. E imagino que você tenha vindo para avaliar se somos dignos de cuidar das crianças. Beatriz sorriu tristemente. Na verdade, vim para me despedir deles. A resposta pegou ambos de surpresa. Como assim? Rodrigo perguntou. Posso entrar? Há algo que preciso contar e é melhor que as crianças não escutem. 15 minutos depois, enquanto os trigêmeos dormiam no quarto que Rodrigo e Lúcia haviam montado com tanto carinho, Beatriz se sentou na pequena sala e revelou a verdade que mudaria tudo. Marina me ligou na madrugada antes de vocês nascerem. Ela começou, olhando alternadamente para Rodrigo e Lúcia. Ela estava assustada, pressentindo que algo poderia dar errado. Me fez prometer que, se algo acontecesse, eu cuidaria para que vocês ficassem com o pai, não comigo. Rodrigo ficou confuso. Mas você ofereceu levá-los logo depois que nasceram. Ofereci porque achei que você não conseguiria criá-los sozinho. Beatriz admitiu. Marina sempre me contou como você era workaholic, como se dedicava tanto ao trabalho que às vezes esquecia de viver. Ela temia que, sem ela, você não soubesse como ser pai. Lúcia segurou a mão de Rodrigo instintivamente. Mas então, Beatriz continuou, o investigador me contou sobre Lúcia, sobre como ela apareceu na vida de vocês, sobre como transformou 3 bebês negligenciados em crianças felizes, e principalmente, sobre como transformou você. Ela se levantou e foi até a janela, observando o quintal onde os trigêmeos haviam brincado momentos antes. Marina também me falou sobre Lúcia. Ela disse, surpreendendo ambos. Na nossa última conversa, ela mencionou uma faxineira do hospital que havia sido gentil com ela, que havia cantado e segurado sua mão nas últimas horas. Ela disse que se sentia grata por não ter partido sozinha. As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Rodrigo. Marina falou sobre Lúcia com você? Disse que havia algo especial naquela mulher. Uma pureza, uma capacidade de amar que ela raramente tinha visto. E fez um pedido estranho. Se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar essa faxineira e pedir para ela cuidar dos bebês até você estar pronto. Lúcia ficou paralisada. Isso é impossível. Marina não sabia meu nome, não sabia onde eu morava. Sabia seu primeiro nome e sabia onde você trabalhava. Beatriz sorriu. Marina sempre foi determinada. Se ela quisesse te encontrar, encontraria. O que aconteceu a seguir foi a revelação mais chocante de todas. Na verdade,
Beatriz continuou. Marina me pediu para contratar você secretamente para trabalhar na casa de Rodrigo. Ela queria ter certeza de que você estaria lá quando chegasse a hora. O silêncio na sala era ensurdecedor. Você está dizendo que... Rodrigo começou. Que Lúcia não apareceu na vida de vocês por acaso. Beatriz confirmou. Foi Marina quem orquestrou tudo. Ela pagou para que meu investigador criasse a oportunidade de emprego, para que Lúcia fosse contratada sem saber que havia uma força maior por trás de tudo. Lúcia se levantou abruptamente, caminhando pela sala enquanto processava a informação. Então eu nunca escolhi vir para cá, ela murmurou. Foi tudo planejado. Não, Beatriz disse firmemente. Marina criou a oportunidade, mas você escolheu ficar. Escolheu amar essas crianças como se fossem suas. Escolheu honrar a promessa que fez a uma mulher moribunda. Escolheu se casar com Rodrigo e enfrentar todas as dificuldades juntos. Rodrigo se aproximou de Lúcia, tocando suavemente seu braço. Ela está certa, ele disse. Marina pode ter criado a oportunidade, mas você criou a família. Nesse momento, Gabriel acordou e começou a chorar no quarto. Automaticamente, tanto Rodrigo quanto Lúcia se viraram para ir atendê-lo, mas Gabriel parou de chorar no exato momento que escutou as vozes dele se aproximando. Vejam isso, Beatriz disse observando a cena. Ele sabe que tem dois pais que o amam. Isso não se compra, não se planeja. Isso só acontece quando o amor é verdadeiro. Lúcia pegou Gabriel no colo e ele imediatamente se aninhou contra ela, completamente em paz. Rodrigo acariciou os cabelos do filho e a família ficou ali, reunida, enquanto Rafael e Daniel continuavam dormindo tranquilamente. Eu vim aqui decidida a levar os meninos comigo, Beatriz admitiu. Achei que seria melhor para eles ter estabilidade financeira em Portugal. Mas vendo vocês juntos, vendo como eles confiam em vocês, como são felizes, entendi que Marina estava certa. Ela se aproximou e beijou a testa de Gabriel suavemente. Meus sobrinhos já têm uma família que foi escolhida pelo amor, construída na dificuldade e fortalecida pela adversidade. Marina ficaria orgulhosa. Beatriz então retirou um envelope de sua bolsa e entregou para Rodrigo. Há uma última coisa que Marina me pediu para entregar, mas só no dia em que eu tivesse certeza de que vocês eram realmente uma família. Rodrigo abriu o envelope com mãos trêmulas e encontrou uma foto que fez seu coração parar. Era uma ultrassom dos trigêmeos, mas no verso, Marina havia escrito uma mensagem com sua letra delicada. Para Rodrigo e para a mulher especial que Deus enviará para cuidar dos nossos filhos. Esta foto foi feita no dia que senti eles se mexerem pela primeira vez. Naquele momento, tive certeza de que, mesmo se eu não estivesse aqui para vê-los crescer, eles seriam amados por pessoas extraordinárias. Obrigada por provarem que o amor verdadeiro é mais forte que a perda. Obrigada por serem a família que sempre sonhei para eles. Com todo o meu amor eterno, Marina. Não havia olhos secos na sala. Rodrigo e Lúcia se abraçaram com Gabriel entre eles, chorando lágrimas de gratidão, dor e, principalmente, esperança. Marina sabia, Lúcia sussurrou. Ela sempre soube que tudo daria certo. E deu, Rodrigo respondeu, olhando para Gabriel, depois para o quarto onde Rafael e Daniel dormiam pacificamente. Nós não somos apenas uma família. Somos a família que ela sonhou. 2 anos depois, no jardim da mesma Casa Azul, agora com um playground construído por Rodrigo, Rafael, Daniel e Gabriel corriam entre as flores plantadas por Lúcia, enquanto ela observava da varanda, grávida de 4 meses do primeiro filho que teriam juntos. Rodrigo havia aberto uma pequena empresa de consultoria que funcionava de casa, permitindo que ele acompanhasse cada momento importante dos filhos. Lúcia voltara a estudar enfermagem, realizando o sonho de ajudar outras famílias como a sua. Naquele dia especial, o 2º aniversário dos trigêmeos, eles reuniram amigos e vizinhos para uma festa no quintal. Mas o momento mais emocionante veio quando Rodrigo e Lúcia apresentaram aos meninos um presente especial. Um álbum com todas as fotos de Marina durante a gravidez, cartas que ela havia escrito para eles e a história de como uma mulher extraordinária continuou cuidando da família mesmo depois de partir. Mamãe Marina está sempre conosco,
Lúcia explicou aos meninos que escutavam com a atenção total que apenas crianças conseguem dar. No seu sorriso, no carinho que vocês dividem uns com os outros e no amor que sentimos todos os dias. Rafael, agora falando palavras simples, apontou para uma borboleta que pousou na mesa do bolo e disse sua primeira frase completa. Mamãe Marina. E naquele momento mágico, com o sol dourado da tarde iluminando o jardim onde tudo começou, todos souberam que ele estava certo. O amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas encontra novas formas de florescer, de cuidar, de unir corações que foram feitos para estar juntos.